Bom dia, a gente é equipe 6 da sala 10, vem para Paris e a gente vai falar um pouco sobre o diesel. Eu vou falar um pouco sobre o conceito de diesel. E diesel é um óleo derivado da destilação do petróleo bruto e é usado como combustível nos motores a diesel. E ele é basicamente constituído por hidrocarbonetos, mas ele também é um composto formado principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e em baixas concentrações por enxofre, nitrogênio e também oxigênio. A prospecção do petróleo é como se fosse, assim, uma parte da exploração, só que uma pré-exploração, porque a prospecção em si seria um estudo para determinar uma área específica, e aí é a parte da exploração onde eles vão ficar procurando e fazendo vários estudos para saber onde realmente vale a pena você explorar ali. Existem, tipo, o estudo sísmico, que é uma metodologia que, tipo, são usadas canhões de ar comprimido e o som é constatado por hidrofones. Aí depois disso vem estudos de área, de várias coisas. E a prospecção é até que boa nessa área, porque ela diminui os postos exploratórios, porque daí vai valer mais a pena onde eles já vão estar usando, assim, o que diminui o impacto ambiental. Sobre a perfuração, elas são realizadas, as marcações por GPS, na terra são feitas por sondas e no mar por plataformas. Sobre a extração do petróleo, ele consiste no processo pelo qual o petróleo é utilizado e extraído e removido do subsolo, considerando que o mesmo se encontra em bolsões profundos em terra e abaixo do fundo do mar. O processo de extração do petróleo e também do gás é variável e acontece de acordo com a profundidade em que o material se encontra, considerando que ele pode estar nas primeiras camadas do solo ou milhares de metros abaixo do nível do mar. Tá. Na produção do diesel, depois que o petróleo é retirado, ocorre a destilação fracionada. Nessa destilação, eles levam o petróleo nessa fornalha e elevam a altas temperaturas. E dependendo da temperatura, sai as opções que estão ali na imagem. Para sair diesel, tem que estar numa temperatura entre 260 graus e 340. Nessa temperatura, ocorre dois processos: o craqueamento catalítico e o coqueamento retardado. Esses dois processos se baseiam simplesmente em deixar essa substância um pouco mais leve. Ele meio que dissolve um pouco e dissolve um pouco. Pode passar. Tá, aqui a gente tem a imagem, e depois que sai o petróleo um pouco mais leve, ocorre um processo chamado de hidroidratamento, que ele serve para eliminar contaminantes, que pode ser basicamente enxofre. E depois disso, eles podem colocar duas outras substâncias, que é a nafta e o querosene. Essas substâncias são opcionais, mas são as quantidades específicas dela que dão os tipos de diesel que a gente vai falar depois. Acredita-se que o diesel é de os primórdios da civilização, onde povos tipo, do Oriente Médio e da China já usavam esse combustível fóssil em formas de asfalto, iluminação, lubrificação e outros fins, assim. A indústria petrolífera em si começou lá pelo século XIX, assim, quando foi desenvolvido o processo de refinação lá na Escócia.
E o nome diesel vem do Rudolf Diesel, que era um engenheiro alemão que inventou um meio mecânico para explorar a reação química originada entre o oxigênio no ar e a mistura do óleo. Aí aqui tá os tipos de diesel. Tem duas classificações para determinar os tipos de diesel. Em relação aos usados em veículos, tem o tipo A, que é proveniente dos processos de refino do petróleo, que foi o que eu expliquei ali em cima, e o tipo B, que é o tipo diesel A, que recebe a adição do biodiesel, que é um outro diesel orgânico. Em relação à quantidade de enxofre, que são o diesel utilizado em transporte marítimo, tem o S10, que apresenta 10 miligramas de enxofre por quilo de óleo, o S50, que apresenta 50 miligramas de enxofre por quilo de óleo, o S500, que apresenta 500 miligramas de enxofre por quilo de óleo, e o 1800, que também apresenta 1.800 miligramas de enxofre por quilo de óleo. Bom, eu vou falar da utilização do diesel. Bom, ele tem grandes aplicações no setor rodoviário e industrial. No rodoviário, ele é utilizado em carros, ônibus, furgões e caminhões, e no industrial ele é utilizado em geradores elétricos ou para manter o aquecimento em caldeiras. E também pequenas embarcações também fazem o uso desse combustível. E no Brasil, a utilização do diesel ela é bastante direcionada para o transporte de cargas, porque principalmente nos motores de caminhões, porque grande parte da distribuição dos produtos pelo Brasil é feita por rodovias. Então, eu vou falar um pouco da equação química do diesel. O diesel ele é composto por vários hidrocarbonetos alcanos, e a forma molecular geral dele é CnH2n+2, sendo que a sua molécula característica é o cetano, que é C16H34. Os alcanos, também chamados de hidrocarbonetos parafínicos ou parafinas, eles são constituídos exclusivamente por carbono e hidrogênio, e formam uma série homóloga de forma geral, que é CRACNH2n+2, cujo primeiro membro é o metano, que é CH4. A estrutura física dos alcanos é de cadeia carbônica acíclica. Ela é saturada e homogênea, ou seja, cadeia aberta, que apresenta sempre ligação entre átomos de carbono. Então, a reação de combustão do diesel é uma reação de combustão, ela faz uma reação de combustão completa. E após a reação, ela libera CO2, que é o gás carbônico. Sobre os impactos ambientais, algumas reações acabam influenciando também. Ele corresponde ao aumento da temperatura média terrestre e é causado por acúmulo de gases poluentes na atmosfera. As consequências do aquecimento global são a desertificação, alteração do regime de chuvas, intensificação de secas em determinados locais, escassez de água, abundância de chuvas em algumas localidades, tempestades, furacões, inundações, alterações do ecossistema e redução da biodiversidade. A gente sempre soube e estudou coisas como o efeito estufa e o aquecimento global, né, que é um resultado de ações humanas, mas não é só a terra, o ar que sofre isso, as águas também. Nos últimos 50 anos, cerca de mais de 1/3 do gás carbônico que é produzido pelos seres humanos, seja desmatando, seja em geração de energia, transporte, indústrias, tem sido absorvido pelas águas. E isso está gerando uma diminuição do pH. Isso quer dizer que quanto menor o pH, mais ácida é a água. E a água já está 30%
mais ácida. E tem a expectativa de que até o final do século esse número dobre. A gente achou alguns estudos falando sobre o impacto da acidificação dos oceanos nos animais marinhos. E a gente achou 3 tipos de organismos que os que se beneficiam, que a gente citou um exemplo dos fitoplânctons, que eles absorvem o ferro tipo 3, que ajuda a minimizar o aquecimento global. Os que não sofrem nenhuma alteração, continuam vivendo normalmente, e os que se prejudicam, que são os mariscos e algas, entre outros. Só que a maior parte dos animais são os que se prejudicam. E isso pode acabar fazendo com que eles desapareçam. Sobre a economia, os caminhoneiros eles pedem o congelamento do diesel para cálculo da tabela do frete. Quer dizer que a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Brava, está pedindo ao governo federal o congelamento do preço do diesel para o cálculo do piso mínimo do transporte rodoviário. A suspensão do gatilho do diesel automaticamente congelará o preço, mantendo os valores praticados antes da pandemia do Covid-19 em relação ao diesel, afirma o presidente da Brava, Wallace Landin. Então, eu vou falar aqui qual a diferença do motor a gasolina e o diesel, né? Então, há boas diferenças entre o motor flex ou a gasolina e um propulsor de turbo diesel. O motor a gasolina ele opera sob o sistema Otto, em 4 tempos. Nele, a válvula de admissão recebe uma mistura de ar, combustível e é comprimida pelo pistão. Chega a 450 graus Celsius e recebe a agulha de vela para queima. Com a explosão, o pistão é empurrado e novamente para baixo e ao voltar para cima ele elimina os resíduos através da válvula de escape, fechando o ciclo. No caso do motor a diesel, a admissão contém apenas ar, que é comprimido para atingir uma temperatura de cerca de 800 graus Celsius. Então, o diesel é injetado a cerca de 200 bar de pressão. Como resultado, a queima do combustível e assim a combustão empurrando o pistão para baixo e ao voltar para cima o pistão elimina os resíduos por meio da válvula de escape. Então, as curiosidades que tem sobre o diesel é que o diesel é o combustível mais utilizado no Brasil por conta de todas as coisas que ele utiliza, né, que é no transporte, nos automóveis mais grandes em geral, né, porque ele dá mais força. E ele todo ao cano, ele sofre uma combustão completa e produz gás carbônico. E o óleo diesel ele não é renovável.